conversando aqui sobre o livro de Gênesis, né? A criação do mundo. E a semana passada nós iniciamos nosso primeiro capítulo, né? Falando sobre a criação da natureza, né? Deus criou a natureza, encerrou o sexto dia criando o homem. Foi uma explanação no primeiro capítulo rápida. Deus descansou. Conversamos sobre tantas coisas que entramos até no campo da geografia. Foi muito bom. Eu cometi aí um pequeno erro, mas ótimo, é assim que a gente aprende, a gente aprende, né? Que eu mostrei para os irmãos aqui, só vamos relembrar. É muito bom a gente conversar sobre as coisas, né? Às vezes não sei, o outro sabe, aí ninguém sabia, aí eu pesquisei, aí eu errei, aí eu consertei e todos aprendemos juntos. E isso é muito bom. Eu trouxe uma curiosidade para os irmãos aqui, isso é só a título de curiosidade, né? Como a gente está estudando a criação do mundo, alguns arqueólogos, nas suas pesquisas, né? Eu expliquei aqui, a irmã Hilda levantou essa questão, porque tem pessoas que acreditam, outras que não acreditam. Alguns arqueólogos acreditam que provavelmente o Jardim do Éden esteja nessa região que eu circulei aqui, né? Isso é só uma curiosidade, não faz diferença para a nossa fé, né? A gente viu aqui que a Bíblia e a ciência, em algum momento, ela se encontra, né? A ciência comprova algumas coisas bíblicas, mas nem tudo, porque a ciência ela tem o seu papel e a Bíblia ela tem um outro papel, né? A Bíblia não é um tratado científico, né? E nem a ciência é um tratado de fé. São duas coisas que andam separadamente. Em alguns momentos se encontram, porque Deus nos deu essa capacidade de compreendermos as coisas, nos deu a ciência. E algumas coisas, a arqueologia vem comprovando coisas históricas que a Bíblia relata, né? Então, a gente tem esse encontro, mas nem sempre é possível a ciência comprovar a fé. Então, mas alguns arqueólogos consideram que o Jardim do Éden tenha ficado aqui, nessa região que eu circulei, fazendo divisa o Irã, o Iraque, com a Síria e com a Turquia atualmente hoje no nosso mapa atual, né? Isso é o que as pesquisas atualmente acreditam que pode ser o Jardim do Éden, porque aqui no Golfo Pérsico, está aqui, depois os irmãos podem vir aqui ver o mapa mais de perto, sai o rio Eufrates, o rio Tigre, que está no texto de hoje, né? Então, eles saem daqui e realmente rodeam essa região, que é onde eles fizeram escavações e acredito que possa estar aí o Jardim do Éden. Aí veio a pergunta, né? Mas aí o Golfo Pérsico deságua em que oceano? Era o Índico. Eu fui colar aqui e colei errado, né? Então, deságua no Oceano Índico, eu falei no Pacífico, mas eu realmente não entendo muito de geografia. Geografia bíblica, então, nossa, estou numa luta aí para aprender. É difícil, irmão, porque a gente tem que fazer a relação da geografia antiga com a atual, né? É complicado isso aí. E também, para falar a verdade, eu não me dedico muito a estudar essas coisas, porque o que acrescenta na nossa fé, né? Saber onde estava a terra antigamente, a terra hoje. Quer dizer, isso, assim, para mim, eu acho que não tem muita, né? Então, eu acabo não me dedicando muito a essas coisas, né? Mas a pergunta surgiu, foi válida, todos nós aprendemos. Eu fico muito contente. Não quero que os irmãos se sintam constrangidos se eu não souber ou se eu errar. Isso faz parte do aprendizado de todos nós, né? Então, essa aqui foi a curiosidade da aula passada. O que mais nós falamos aqui, né? Sobre essa questão da ciência com a Bíblia, né? Foi o que eu disse aqui, que a Bíblia ela é uma questão de fé, a ciência já tem outra visão. Em algum momento aqui elas se encontram, porque a ciência já comprova muita coisa do que a Bíblia diz. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo,
pode comprovar Deus, ninguém vai colocar Deus aí no tubo de ensaio, ou vai fazer uma escavação e descobrir aí os ossos de Deus, a arca dentária de Deus, porque não existe como a ciência comprovar Deus, né? Assim também como tem coisas que a ciência não comprova e que é uma questão de fé. Eu trouxe a questão desse passarinho aqui, muito interessante, é a tarântula, que ele migra do Alasca para o Havaí todos os anos. Esse passarinho faz essa rota, ele pesa só 200 gramas e se ele cair na água, ele morre. E nesse trajeto que ele faz, ele percorre todo esse trajeto em água, então ele não pode pousar. E ele tem que ir do Alasca até o Havaí, voando direto, sem parar, porque é tudo água. E ele não pode passar, isso a ciência comprova, porque põe aqueles chipzinhos neles, né? Eles não podem passar de 88 horas. Se o voo deles demorar 89 horas, eles morrem. O corpo deles só são capazes de chegar lá em 88 horas. Então isso é uma coisa que a ciência sabe que existe, que põe o chip neles e acompanha, mas quem vai explicar isso, né? É só Deus. Então essas coisas assim da natureza que a gente vê, que nós procuramos ver na aula passada, que a Bíblia vai mostrar o quê? De uma forma didática, ela quis mostrar que Deus é o Criador da natureza. As questões científicas, em algumas coisas a gente viu que até bate. Diga-me. Passarinho, por acaso, é o passarinho? É o quê? Passarinho? Não sei, aqui fala que ele chama tarâmbula. Tarâmbula? Tarâmbula, que eu achei na internet. Pode ter outros nomes, né? Porque geralmente passarinho tem vários nomes, né? Dependendo do lugar. Mas o que eu achei aqui era tarâmbula. Então, nós falamos sobre isso. Irmãos, durante a semana, vocês pensando talvez nesses assuntos, tem alguma pergunta para levantar aí sobre essas questões da criação que nós vimos semana passada? Não? Ninguém refletiu, pensou em alguma coisa nova? O que será que aconteceu? Ficou nenhuma dúvida para trás? Tudo esclarecido? Diga-se agora, o cálice para sempre, que nós vamos seguindo. Nós vamos fazer então agora uma pequena atividade. Cadê o meu ajudante? Cadê a minha? Eu também faço parte da... Nós vamos fazer uma pequena atividade aqui, só para nós podermos refletirmos um pouco, para acordar e para refletir. Eu também quero fazer o meu boné. Nós vamos brincar de massinha, vamos relembrar a nossa infância. Não, pode só um. Faz o seu. Não quero mais. Não, vermelhinho para mim. Então nós vamos fazer aqui, porque o nosso texto diz assim no verso 7 do Gênesis 2: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Todos os seres aquáticos, voadores, terrestres, foram criados pela palavra. Deus disse, haja, e eles apareceram. Nós, seres humanos, foi diferente. Deus, ele nos criou de uma forma diferenciada, né? E aí, como eu falei para os irmãos, como a Bíblia ela está nos apresentando a questão da criação de uma forma didática, né? Nós vamos entender por que Deus agiu dessa maneira, como nós vamos fazer agora com essa massinha, né? Vamos dividir aí em 3 pedacinhos e nós vamos refletir aí enquanto pode fazer o seu. Ó, faz uma bolinha aí, a cabecinha. Por que Deus nos fez dessa maneira que nós mesmos, quem está em casa está sem massinha. Olha aí, ó, quem está em casa nos assistindo, faz um desenho. Por que Deus... Oi? O motoboy vai chegar aí na casa de vocês. O irmão Danilo está dizendo. Então vocês vão fazendo e vão refletindo, né? Deus fez a nossa cabeça aí, o nosso cérebro.
E nós vamos conversar sobre isso, sobre as capacidades intelectuais, né, que Deus nos deu. Aí a gente faz o corpinho do nosso boneco, imaginando Deus, né? Olha que beleza, a gente imaginando Deus nos moldando, né? Deus nos fazendo com as próprias mãos, da terra mesmo. Eu estou pedindo que os irmãos todos façam os seus bonequinhos aí, para a gente refletir e pensar. Aí muita gente vai dizer assim: ah, mas será que essa história de que Deus nos fez dessa forma, até estudiosos, viu, da Bíblia, até teólogos, eles questionam que talvez essa história de Deus ter feito a gente dessa maneira aqui, né, usando o pó da terra, será que isso não é um sentido figurado? Será que Deus nos fez assim mesmo? Será que Deus, na verdade, isso foi só uma figura de linguagem, uma força de expressão da Bíblia, né? Será que essa história não é só para exemplificar? Será que Deus não nos fez de outra forma? Mas só que Jesus, quando veio aqui na terra, ele deixou claro, né, que a história de Adão e Eva, e o apóstolo Paulo também deixou claro que a criação de Deus, a criação do homem a partir de Adão e Eva era uma verdade. Então a história da criação, Deus nos criando dessa mesma maneira que nós estamos fazendo o nosso bonequinho, ela é verdadeira, tá, irmãos? Porque Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele confirmou isso. Então isso tem, né, 2000 anos. Jesus confirmou, olha, como que Deus já foi nos formando, não do macaco, né, irmão Cícero? Nada do macaco, já foi nos fazendo como nós somos hoje, um serzinho com perninhas, tudo normal. Faça no seu bonequinho uma coisa muito importante, um coraçãozinho nele, porque nós, aqui no Brasil, vou explicar isso para os irmãos, olha como a diferença cultural das coisas é muito importante. No Brasil, a gente fala que a fonte dos sentimentos humanos provém do coração, né? Na verdade, tudo provém do cérebro, né? Mas nós usamos essa expressão de que os nossos sentimentos vêm do coração. Não vem do coração, nosso coração é só uma bomba que bombeia sangue. Ele não tem sentimentos, o órgão, o coração não tem sentimentos. Tudo provém do nosso cérebro, né? Mas nós aqui dizemos na nossa cultura que os sentimentos vêm do coração. Outros povos, agora me foge, acreditam que os sentimentos vêm do estômago. Então, se a Bíblia for traduzida para essa cultura, aonde a gente diz coração, para falar de sentimento, vai aparecer estômago. Eles acreditam que é do estômago que vem os sentimentos. Então, os irmãos, meu coração ficou muito grande. Eu quero pôr um coração aqui para mostrar que o ser humano, né? Olha, então nós vamos refletir aqui no nosso bonequinho. Deus nos fez dessa mesma forma, nós éramos só um boneco de terra, feitos do pó da terra. Importante os irmãos também saberem que nós temos a nossa origem terrena, né? Porque viemos da terra. Mas no momento em que nós estávamos feitinhos assim, do pó da terra, o que Deus fez com a gente? Soprou o divino, né? Soprou o fôlego da vida em nós aqui. Por isso que nós somos constituídos daquilo que eu falei na aula passada, de duas coisas. Somos constituídos da parte humana, que foi do pó da terra que a gente veio, e nosso corpo vai voltar para a terra. Mas somos constituídos também na parte divina, porque quando Deus fez esse bonequinho, igual cada um tem aí na sua mão agora, né, que vocês fizeram, Deus nesse momento soprou o fôlego de vida aqui, o
fôlego divino em nós, e nós passamos a ser alma vivente, né? Então, nesse momento, nós passamos a ter a nossa parte divina no coração, em nós. Então, nós somos um ser terrestre, temos da terra, e somos um ser divino também, porque Deus, nesse momento, soprou em nós o fôlego da vida, o fôlego divino. Por isso que eu falei para os irmãos, quem gosta de história, pode analisar isso, que toda a história da humanidade, todos os povos no mundo, eles têm a necessidade de ter uma religião. Até o ateu, ele quer crer que não crê em nada. Porque todos nós recebemos esse fôlego de vida. E é inerente ao ser humano a busca por esse Criador, por esse algo divino. Se a pessoa não entrega o seu coração ao verdadeiro Deus Criador de todas as coisas, ela procura um Deus, qualquer Deus que for. Ao longo de toda a história da humanidade, se nós formos estudar todos os povos que já existiram e que existem atualmente, todos têm uma religião, porque está no coração do homem a busca por esse Criador que soprou o fôlego de vida em nós. Isso é nato. Por isso que eu falei para os irmãos, tá bonitinho os bonequinhos aí? Ai, o meu tem um coração enorme. Por isso que eu falei para os irmãos que a Bíblia não quer provar que Deus existe. Em nenhum momento a Bíblia tem esse papel, porque Deus já está provado em nós mesmos que Ele existe. E a natureza reflete a glória dEle. Certo? Como está o bonequinho de vocês aí? Levanta aí para eu ver. E já fez boneco. Olha, irmãos que estão pela internet. Tá lindo os bonecos aqui. Muito bem, Deus nos fez dessa maneira, né? Coisa fantástica, não é, irmão? Por isso que eu falei domingo à noite para quem estava aqui pela internet. Não há motivo para andarmos tristes, né? A gente cai naquela tristeza momentânea, mas vamos restituir a alegria. Que olha que maravilha, né? Que Deus teve tanto cuidado e nos fazer com as próprias mãos, nos moldar com tanto carinho, né? Igual vocês estão aí com bastante. Diga, que algumas partes? Ah, sim, verdade, pastor. O pastor está nos lembrando aqui que algumas culturas também falam que os sentimentos vêm dos rins. Verdade também. Pena que eu não pesquisei isso, não me lembro quais são essas culturas. Alguns acreditam que os sentimentos vêm dos rins, então falam assim, eu te amo de todo o meu rim, eu te amo de todo o meu estômago. A gente fala, eu te amo de todo o meu coração. Então, bem lembrado. Alguma pergunta até aqui, irmãos? A Bíblia não fala que o coração do homem é enganoso e que a última palavra vai no Senhor. Então, o coração prossegue todas as coisas, segundo a nossa Bíblia, nosso conhecimento. Isso, então. Agora a irmã ainda está falando que na Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, é isso que eu estou querendo explicar. Na verdade, todas as decisões que a gente toma, todos os sentimentos que a gente tem, tudo que passa por esse lado, seja emocional, seja, né, de pensamentos, tudo vem da mente. Essa expressão coração que a gente usa é uma forma de linguagem. Obrigada, Glória. É uma forma de linguagem. O nosso órgão, coração, dele não vem nada, né? Ele só bombeia sangue para o corpo. Isso é uma forma que a nossa cultura se expressa só. Então, como a irmã Ida falou que na nossa Bíblia está escrito que enganoso é o coração. Em outra cultura, a Bíblia vai ter que ser traduzida assim, enganoso é o rim, enganoso é o estômago. Mas não são desses órgãos que provém os enganos da gente. O que a gente comete de errado vem tudo da nossa mente, né? Isso é só uma força de expressão. O coração só engana a gente quando ele não avisa que vai parar, né? Aí ele engana, Aí o irmão Bertoldo está dizendo que o coração só engana a gente quando ele dá as paradas dele, né? Você está desesperado. Quando ele para de trabalhar, aí ele engana mesmo.
Então, muito bom. Olha, saíram bonequinhos muito lindos, irmão. Vou tirar foto e vou mandar pro pessoal da internet depois. Guarde os bonequinhos de vocês aí, os nossos seres, né? Então, eu vou perguntar para os irmãos agora. Vocês vão responder para mim. Esses bonequinhos que nós fizemos, que foi o mesmo que Deus fez nós, né, do pó da terra, soprou o fôlego de vida, que foi a nossa parte divina, que todos nós aqui temos, a nossa parte divina, a vida, foi o Adão, né, que Deus formou. Esse ser, o Adão, o primeiro homem que Deus formou, que nós podemos entender pela Bíblia que isso não foi uma força de linguagem, nem foi uma parábola, nem uma história que foi contada, mas como Jesus, ele reforçou isso, nós podemos acreditar que realmente foi dessa maneira que Deus nos fez, né? Porque a Bíblia continua reafirmando isso, Jesus afirmou isso, Paulo afirmou isso, então nós cremos que foi dessa maneira que realmente Deus nos fez, do pó da terra. Esse ser que Deus nos criou, dessa forma que Deus nos criou, nos deu capacidades especiais, né? Diferentes dos outros seres, não foi? Capacidades emocionais, espirituais, intelectuais, morais. Quero que vocês falem para mim, quais são as coisas que Deus nos deu, que não deu aos outros seres? Vamos lá. Vocês falam, eu vou anotar. Intelecto, né? Isso, uma principal, né? A inteligência. Muito importante isso. Deus nos deu inteligência, né? Os outros seres, eles têm, que nem o passarinho, né? Chega certinho, eles têm uma espécie de instinto, né? Mas não uma inteligência como a nossa, capaz de criação, né? De pesquisa, de aprofundamento, de descoberta, né? Cada animal tem o seu instinto de sobrevivência, tem o seu modo de sobreviver. Isso Deus deu a eles, mas não a inteligência que deu para nós, seres humanos, né? O que mais Deus nos deu? Só a nós, seres humanos, que não deu para os outros seres viventes. Um monte de coisa, gente. Olha aí. Deu a beleza? Ah, mas deu para os outros também, né? Não como gente. Nós somos muito belos, porque nós somos semelhança de Deus. Posso pôr aqui semelhança de Deus? Nós temos aqui a semelhança de Deus, né? Porque bonito todos os bichinhos também são, né, Maria? Tem muito bichinho bonito, tem uns que são felizes. Aí vai do gosto de cada um. Mas Deus, ele nos deu uma coisa muito importante, foi a semelhança, diga. O Espírito dele, então, foi que o Espírito de Deus, aí já é uma questão que eu gostaria realmente que vocês já tivessem. Deus nos deu o Espírito de Deus, né? Mas isso aqui só tem aquele que escolhe ver, né? Isso aqui é uma questão de escolha. Então, se a gente tem o Espírito de Deus e nós escolhemos ou não ter, o pastor Tiago primeiro falou boleto. Falou o quê? Boleto para pagar. Aí. Depois ele falou alma. Alma. A alma, né? Isso nos fez alma vivente, né? O Espírito de Deus, se esse Espírito de Deus nós temos, os outros seres viventes não têm, mas não é todo mundo que tem, isso é uma escolha individual de cada um. Eu e você que escolhemos se nós queremos ou não que o Espírito de Deus habite em nós. É isso nós que temos que decidir. Por que nós temos essa capacidade de decidir? Porque Deus nos deu o quê? Fale, Isabel. Isso, a Isabel é nossa vizinha, está nos visitando. Ó. É o livre-arbítrio, né? Aqui nós vamos ver que isso aqui é uma coisa que só o ser humano tem, que é a liberdade, né? A liberdade de escolha. Isso é uma coisa muito importante. A alma vivente, ele deu a todo ser vivo. É a vida, né? Então aí
Pode ser, aí vai dependendo da interpretação de cada um. Ele deu alma vivente Para todos os animais, vamos ver. Hã? A salvação. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. Ele está dizendo aqui que os outros seres são seres viventes só. Na Bíblia de vocês diz o que quando criou os animais? No verso 20, no capítulo 1, verso 20. No meu diz que Deus criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. Não fala que eles tiveram alma nem fôlego de vida. Aí no 24 vai dizer a mesma coisa. Produza a terra seres viventes. Na minha tradução diz assim, no verso 20 e no 24 do capítulo 1. Chama os animais de seres viventes. Tá assim? Como está na sua tradução, irmão Bertoldi, que é NVI? No verso 20 do capítulo 1, como está escrito? Capítulo 1, verso 20. Seres viventes? Capítulo 20 do verso 1. Capítulo 1. No verso 20. Disse Deus, encham-se as águas e seres vivos. O meu disse que Deus produzam as águas abundantes, répteis e alma vivente. A sua Põe as aves sobre a face da expansão dos céus. A sua fala alma vivente? Na minha Bíblia está escrito no 1, 4. Disse Deus, produz a terra, alma vivente. Alma vivente. Conforme a sua espécie, gado, réptil, peixes, espécies da terra, conforme a sua espécie, assim. Então, a alma vivente, seres viventes, então a irmã Ida está correta, né? Então, todos receberam alma vivente. Porque eu já ouvi, diz que a alma é a vida. É a vida. Então, todos recebemos, então está correto. É porque eu já li tantas coisas sobre isso que o fôlego da vida é que é só nosso do ser humano. A salvação, o pastor falou da salvação, que vai entrar aqui junto com o Espírito. Então, a alma aqui, na verdade, então vai ser de todo mundo, né? De todos eles. A salvação vai entrar aqui junto, né? A questão da salvação também é livre. Cada pessoa escolhe se quer ou não. Mas dos atributos morais, intelectuais, o que mais que Deus nos deu? A questão de sermos honestos ou não, não é? Certo ou errado, né? Que vai entrar no livre-arbítrio, né? Nós temos essa questão aqui que é muito importante a gente saber que isso nós recebemos dos outros seres viventes, das outras almas viventes, né? Não tem. A questão do amor, né? A questão do amor, da fidelidade, né? Os nossos talentos, né? Cada um sabe fazer bem algumas coisas, outros fazem bem umas coisas, outros fazem bem outras, né? Então, todas essas coisas Deus nos deu especialmente, diferente dos outros almas viventes. Nós que recebemos o fôlego divino, recebemos atributos, né? Recebemos uma série de coisas que a gente poderia passar aqui o dia inteiro escrevendo, né? Coisas que a gente tem que os outros seres viventes não têm. Então, isso tudo, irmãos, para nós refletirmos o quanto Deus nos fez especiais. E aí eu faço uma pergunta para cada um que está aqui. Nós vimos que Deus nos formou.
Deus nos criou, Deus criou a natureza. Nós falamos que tudo que Deus fez foi para nossa satisfação, para nós desfrutarmos, para nossa alegria, para nossa felicidade. Infelizmente, na aula que vem nós vamos ver que o homem se desviou desse caminho, mas Deus preparou tudo para o nosso melhor. Se Ele nos fez com todo cuidado, como esse bonequinho de massinha que nós fizemos, né? Com certeza Ele sabe tudo que é bom para nós, né? Ele tem o que é melhor, nada que Ele criou é ruim para a nossa vida. Então a pergunta que fica para nós aqui hoje, principal da aula, o que nós vamos fazer com o que Deus nos deu? Essa é a pergunta que eu quero que os irmãos reflitam, né? O que vamos fazer? O que nós vamos fazer com o que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Essa é a grande lição, né? O que nós estamos fazendo das capacidades que Deus nos deu, dos atributos, da nossa inteligência, de tudo que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo? Como diz o Salmo 16, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus fez com tanto amor, né? Essa é a grande pergunta que deve ficar na nossa mente hoje, e que nós temos que, sempre que eu falo para os irmãos, né, vamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, que a gente vai se surpreender com aquilo que Deus faz por nós. E também temos que pensar agora no que é que nós estamos retribuindo. Será que estamos amando a Deus da maneira como Ele nos amou? Estamos adorando o nome dEle da maneira como Ele dedicou carinho a nós? Será que estamos atentos ao que Ele tem para a nossa vida? Sabendo que Ele nos criou com tanto carinho e tem o que é melhor para nós? Será que nós estamos dedicando o nosso tempo em buscar isso da parte dEle, né? Essa é a grande pergunta para a nossa aula hoje, é a grande reflexão. Uma questão importante também, né, que nós vamos detalhar mais na próxima aula, é que depois de ter criado o homem, no verso 9 do capítulo 2, Deus fala que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, grande provimento de Deus. Vamos ver o que os irmãos entendem aí, mas no meu entendimento, no que eu pude buscar do Senhor, a árvore da vida era aquela que dava capacidade ao homem, lá no Jardim do Éden, de estar sempre renovado, né? Então, o homem tinha a capacidade de viver eternamente, porque ele tinha dessa árvore da vida, que ele podia se alimentar, podia comer dela e estar sempre bem fisicamente, o corpo dele sempre renovado. Apocalipse 22, vamos ver se eu não anotei. Apocalipse 22 vai falar isso, sobre, tem coisas que a gente lembra de última hora, né? Vamos ver se vocês me ajudam aí. Apocalipse 22 vai falar isso, sobre a árvore que renova a nossa saúde. Isso, olha, agora eu sou difícil de decorar versículo. É Apocalipse 22, no verso 2. No meio da sua praça? No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então aqui a gente sabe que Apocalipse é no sentido figurado, todo ele, né? Mas pode trazer o sentido da árvore da vida, a cura de todos os povos. Então essa árvore da vida do Jardim do Éden
pode ter essa conotação de estaria trazendo ao homem sempre a renovação do físico. Por isso que quando o homem pecou, Deus não permitiu mais o acesso do homem à árvore da vida, porque ele espiritualmente morreu, né? Mas isso é assunto da próxima aula. E também ali tinha a árvore da escolha entre o bem e o mal, que foi a questão, né, do livre-arbítrio, da liberdade, da gente poder escolher se a gente quer ou não. O homem pôde escolher ali se ele queria ou não seguir uma vida com Deus, também é assunto da próxima aula. Mas Deus criou essas árvores. No verso 10 vai falar sobre a localização do Jardim do Éden, né? E depois vamos entrar na questão aqui também muito importante, que foi a criação da mulher. Antes disso, eu quero reler com os irmãos, nós já lemos no começo, no verso 19 do capítulo 1 de Gênesis, vamos voltar lá, capítulo 2 de Gênesis, verso 19. Se foi minha cola. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esses lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus deu ao homem a tarefa de nomear a criação. Tudo que ele criou, Deus mandou que o homem desse nome, né? Então nós vemos aí o poder da linguagem, o poder da comunicação que Deus ali delegou ao homem. Uma coisa muito interessante aqui, irmãos, uma questão que colocaram, a gente conversou aqui, né, sobre quando as pessoas não cristãs fazem perguntas que nos deixam, às vezes, sem saber como responder. Então, um colega de escola falou para mim assim: eu creio que a Bíblia foi criada para manipular as pessoas numa determinada época da história, porque não tinha mais como controlar as pessoas, então eles resolveram criar um livro que falasse sobre morte, e esse livro traria um certo domínio sobre os seres humanos, né? Mas, refletindo sobre essa questão de Deus ter dado esse poder da linguagem ao homem, e pensando nessa questão que esse colega colocou, o que é que eu pude analisar? Que Deus, na verdade, nos deu a Bíblia, Ele poderia ter nos dado a forma que Ele quisesse para se revelar a nós. Ele poderia ter se mostrado para nós da maneira que Ele quisesse, né? Ele é Deus, nós vimos soberano, criou tudo porque Ele quis, e ponto final. Mas Ele decidiu, pela vontade dEle, que a maneira como Ele iria se comunicar com a gente seria através da linguagem escrita. Ele deu esse poder ao homem lá, da linguagem, da nomeação de todas as coisas da terra, e decidiu que a linguagem escrita, que seria a nossa Bíblia, que Ele inspirou os homens a escreverem e ficar para nós por todo o tempo que ela está na nossa mão, né? É a forma que Deus decidiu se revelar a nós. Então, isso é uma questão muito profunda, se nós pararmos para analisar, porque aí que vem a questão de nós nos dedicarmos à leitura, porque Deus deixou isso como um meio de comunicação com o ser humano. Por isso que a Bíblia, ela é fundamental na nossa vida, né? Então, é uma questão aqui que eu coloco para os irmãos refletirem também. E agora vem a parte também, uma parte muito importante. Quando nós éramos crianças, quem já passou aí, talvez pela catequese, não sei, ou até por uma questão cultural, né? O pecado de Adão e Eva foi qual? Foi a relação sexual, né? Muita gente acreditou, né, que o pecado original foi a relação sexual. Eu também quero deixar isso bem claro,
que já no verso 28 do capítulo 1, Deus pediu, Deus abençoou e disse-lhe para os animais: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, sede fecundos, multiplicai-vos. Então, a relação sexual dos animais já havia sido instituída. Aqui, quando ele vai criar a mulher agora, ele também vai dizer, no final do capítulo 2, que se une à sua mulher, que o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, só para esclarecer que a questão sexual não é o pecado que levou o homem à queda, né? O sexo foi uma coisa deixada para a procriação, e não é uma questão pecaminosa dentro da relação do casamento. E Deus então agora vai criar a mulher de uma maneira muito especial, né? Como o irmão Cícero falou, né? Deus entregou tudo aquilo na mão do homem e percebeu que o homem que ficou sozinho, né? Todo mundo tinha seus pares e só o homem não tinha ninguém. Então cria a mulher, e nós sabemos que foi da costela. Deus tirou a costela de Adão, fez ele cair num grande sono, tira a costela, cria a mulher, entrega essa mulher para o homem. E essa mulher, a palavra de Deus diz que ela veio para ser o quê? A auxiliadora, a ajudadora. Ela veio para estar junto, né? Para ficar junto. Deus deu à mulher, a Bíblia dá à mulher essa condição de honra, a condição da maternidade e a condição do companheirismo. Aí vem lá no Novo Testamento a questão da submissão, mas tem que ser submissa ao marido, né? Submissa no sentido de que nós temos que estar numa condição de uma união, né? E de uma conformidade um com o outro. Então não pode a mulher querer dizer que vai fazer e ponto final, e o marido dizer que não, né? Isso não pode ela se rebelar. Isso causa estabilidade dentro do lar. Porque nós vemos aqui que a partir do momento que Deus criou todos os parezinhos, né? Cada animal com seu parzinho, e viu que o homem ficou sozinho e fez também a mulher, ali no coração de Deus, né? No rim de Deus, no estômago de Deus, mas na mente de Deus, nasceu a concepção de família, né, que é uma coisa que na Bíblia é muito importante, a família. Então, a esposa foi tirada da costela de Adão, foi colocada ali como ajudadora, auxiliadora, aqui ia ficar com ele face a face, lado a lado, e nós como esposo não devemos, parece que Deus parece não, ele sabe de todas as coisas. Eu sabia que as mulheres iam se levantar no feminismo aí, não estou falando nada contra nem a favor do feminismo, mas não podemos, dentro do nosso lar, eu me levantar contra o meu marido e fazer uma coisa que vai desagradar a ele e criar um clima de tensão dentro da minha casa. Então, a questão de vivermos em harmonia dentro da nossa casa, isso é muito importante, né? Eu não vou ter uma obediência cega, e ele também não vai ser um algoz meu, alguém que vai ficar um carrasco ali para ficar me maltratando ou me exigindo coisas que não tem cabimento. Mas a questão aqui de como a família, e hoje que é Dia dos Pais especialmente, né? Nós comemoramos esse dia na nossa sociedade, mas nós estamos também vendo aqui na Bíblia que essa questão do homem e da mulher, aqui foi uma coisa que Deus também preparou com muito carinho, porque nesse momento Deus também está preparando a questão da família. E como a Bíblia toda, a partir daqui, vai mostrar o quanto a família é importante, como Deus cuida dessa instituição, como Deus orienta, como Deus pede o cuidado nosso para a nossa família. Os pais cuidando dos seus filhos, orientando, o marido amando a sua esposa, a esposa acatando o que o marido fala e não se rebelando contra ele, né? Porque é uma natureza, acho que é mais da mulher, né? Acho que por isso que Deus usou a Bíblia usa essa palavra submissa, porque a gente gosta de discutir e falar muito. Mulher é assim. Eu posso falar, né? Que mulher, quando fica irritada, fala e quer falar e pronto. Mas nós recebemos da Bíblia que não, que nós temos que aprender a conviver em harmonia dentro do nosso lar.
Então, aqui nasceu, quando Deus fez a mulher, nasceu o grande projeto do coração de Deus, que é a família, um projeto muito amado de Deus e que nós também devemos preservar bastante a nossa família. E o homem vai fazer uma declaração muito boa, né? Quando ele viu a esposa que Deus deu a ele, a ajudadora, no verso 23. Qual é o homem que vai ler para nós aí? O verso 23. O homem ficou muito contente. O que ele falou? Disse então o homem: esta, sim, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Viu como o homem ficou contente quando ele achou a esposa dele? Ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne, chama-se a mulher, porque do homem foi tirada, né? Na minha versão varoa, porque do varão foi tirada. Então, ele ficou contente, né? Ele falou: olha, afinal, essa sim, agora chegou alguém que me fez feliz, né? Aquela que faz parte de mim, né? Então, veja que isso trouxe grande alegria ao coração de Adão, assim como é também no dia dos nossos casamentos, né? Depois os problemas do dia a dia é que às vezes vão desmistificando o romance do início, né? Mas não podemos deixar perder isso que nasceu no coração de Deus, que foi o casamento e que trouxe tanta felicidade para Adão e deve também permanecer dando felicidade a nós, se nós seguimos a orientação do nosso Criador, né? Porque se a gente fugir das orientações do Criador e seguimos por outras orientações que a sociedade apresenta, que é a hora que entra o livre-arbítrio, né? Você pode escolher entre certo e errado, que é a hora que a gente pode escolher: será que eu vou seguir o que o meu Criador, o que o meu Deus me orientou, ou eu vou seguir o que outras filosofias indicam? Então é essa hora da decisão, que todos nós temos em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente decide se nós vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, segundo as orientações que Deus nos deu, e vai dar certo, porque a palavra de Deus é perfeita e Ele sabe de todas as coisas, ou se nós vamos seguir outras filosofias e a nossa família não vai dar certo, né? Isso depende do homem, depende da mulher, né? Os dois juntos em comunhão. Uma última coisa, ninguém quer falar nada? Eu quero Diga. O seguinte: de repente, a irmã falou os ensinos, né? Que o pecado falava até do sexo, né? Mas o que a Bíblia nos fala foi o que? A desobediência. Nós formos, se eles fossem obedientes ao que Deus determinou para ele, não haveria, né? Acontece com a gente, né? Nós temos livre-arbítrio, a escolha. As pessoas escolhem errado, mas Deus deixou o certo para ele escolher, né? Então essa eu acho que o fundamental é a obediência. Isso. Se você não tivesse obediência, Deus falou assim: o que nós devemos, né, seguir, o que nós devemos praticar na nossa vida? O principal é a obediência. Você conhecer a Deus através da Bíblia, tudo que você conhece, foi a revelação de Deus através da oração, né? O escrito, a revelação de Deus, para a gente ler e ver quem é Deus. Uhum. Se eu obedecer o que está escrito, que é o melhor para nós. Então, assim, não haveria essa discordância entre marido e mulher, né? Não haveria. Deus escolheu a sua costelinha, botou ali o seu lado ali, mas de repente os dois não têm aquele suporte, né? Porque não é só ela me obedecer, por exemplo, ser submissa a mim, né? Ou tanto ele obedecer a ela. Tem que ter o suporte, né? Que ela fala ali. Se um ficar aqui, ó. Não, tem que E ele tirou do nosso lado, né? Minha esposa amada tirou daqui do meu lado. Então é para pegar, para ajudar, para balancear. Então isso é muito importante, a obediência. É fundamental. Aí o irmão Bertol está trazendo uma questão que nós vamos ver na aula que vem, né? Quando comeu da árvore do bem e do mal, e quando eu coloquei aqui o certo e o errado, a gente pode acrescentar aqui: o certo seria o bem, o errado seria o mal, certo? Eu vou acrescentar
linha de pensamento, mal, errado e viver sem Deus. Nós vamos conversar mais detalhadamente na aula que vem, né? Isso aqui é uma coisa, o bem, o certo, viver com Deus é uma coisa, o mal, o errado, viver sem Deus é uma outra coisa, né? Então, são questões muito importantes, né? Que o meu mentor está falando, a questão das nossas escolhas. E mais ainda, para terminar aqui, os irmãos vejam, nós vimos na aula passada, que ficou bem claro na criação do mundo, em que Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo já estavam lá, né? Então, eles dois são eternos, eles três são eternos, são três pessoas diferentes, nós podemos até pensar em estudar esse assunto futuramente, porque nós podemos dizer que Deus, o Espírito Santo e Jesus são três pessoas diferentes, porque cada um tem uma personalidade. Então, eles são três pessoas com características diferentes, mas ao mesmo tempo são uma só, uma essência só, tá? Então, é a questão da trindade, né? Que parece ser tão simples, mas na verdade é uma questão um pouco complexa para nossa mente compreender. Três pessoas diferentes e ao mesmo tempo uma só. Então, nós vimos que Deus, ele se constitui dessa forma. E ele nos fez da semelhança dele, não foi? Criou a mulher. Então, ele nos fez para viver juntos, em comunidade, não isoladamente. A nossa natureza humana, a semelhança de Deus, que já vivia em três, com seu Filho e Espírito Santo, nós também nascemos para viver junto. Por isso que Adão, quando viu a sua esposa, ficou contente, né? Nós também nascemos para viver em comunidade, vivemos juntos, apesar das dificuldades que às vezes dá esse ajuntamento, a gente entra nos nossos conflitos, né? De diferenças, de pensamentos, de gostos, mas a gente tem que trabalhar isso no nosso coração, na nossa mente, porque a nossa natureza não é de viver isolado, tanto que a solidão é uma coisa que judia do ser humano, né? Então, Deus nos constituiu para vivermos em comunidade. É mais uma questão muito clara de que nós não podemos querer servir a Deus das nossas casas. A comunidade, igreja, a comunidade aqui, como nós estamos aqui reunidos, ela é fundamental, faz parte para o crescimento do cristão, né? Então, muitos hoje pensam que podem, eu vou orar na minha casa, eu vou ler na minha casa, eu vou assistir um pastor falando na live. Então, a gente tem que ver que isso não é o que Deus fez para nós. Ele nos fez seres relacionais, para vivermos juntos, né? E o Novo Testamento depois vai falar isso muitas e muitas vezes, a questão de vivermos todos unidos. Então, nunca essa união pode ser desfeita ou trocada por outras formas de vivência nossa como igreja, a menos em extremos casos, né, de guerra, de coisas que acabam acontecendo. Mas o fundamental, Deus nos criou para vivermos todos juntos, unidos, né? Amém, irmãos? Amém. O que mais nós vamos falar? Tudo certinho? Tudo esclarecido? Semana que vem o assunto é bem polêmico, né? Criação, será que Deus criou o mal? Será que Deus não criou o mal? Então nós vamos conversar bastante sobre essa queda do homem, como entrou o pecado, como não entrou, né? O que Deus nos preparou com essa questão da entrada do pecado no mundo. E é o capítulo 3 de Gênesis. Depois, os irmãos têm que ler em casa o capítulo 3. Viram que eu mandei aí o áudio do Rota 66 para vocês escutarem? Para vocês se prepararem mais para a aula, né? Para a gente chegar aqui, vocês já estarem mais a par do assunto e a gente só pincelar aqui algumas coisas. É importante que cada um leia para chegar aqui já estar inteirado do assunto, a gente só conversar. O que mais? Vamos orar pelo pastor Tiago, que não se sentiu bem agora cedo, pediu nossas orações. Orar pelos pais, muito importante, né? Orar pelos pais da nossa sociedade, do mundo, né? Que são pessoas que cada vez mais têm deixado seus filhos para trás, né? A gente tem visto isso cada vez mais e mais.
e mães sozinhas assumindo o papel de pai e de mãe. Isso é contrário à criação de Deus, né? E causa muitos problemas sociais, emocionais para a vida da mulher, dos filhos. É muito difícil isso. E a gente sabe que é uma situação que necessita das nossas orações, né? Vamos orar pelos pais. E o que mais? Agradecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Beth tem aniversariantes? Não. Nem de casamento, não tem aniversário. Ninguém está fazendo aniversário essas semanas, né? Quem vai dirigir a EBD semana que vem? De livre e espontânea vontade ou de livre e espontânea indicação?